Oi, meu nome é Isabelle e a gente vai começar a estudar física juntos. Bom, nesse vídeo introdutório eu quero apresentar a vocês os conceitos de grandezas físicas, até porque ele vai ter esse conceito ao longo do curso, certo? Nesse vídeo a gente vai ver o que são grandezas físicas, quais são, como medir, a diferença entre grandeza vetorial e grandeza escalar. Obviamente, como vai ser um vídeo curto, vai ser tudo de uma forma um pouquinho mais rápida, mas é porque é mais para lembrar vocês os assuntos do primeiro, segundo e terceiro ano. Grandezas físicas, o que são? As grandezas físicas é tudo aquilo que a gente pode medir, mensurar, atribuir unidade e entender suas dimensões. Como assim? Por exemplo, a gente vê uma coisa, a gente quer medir ela. A gente quer dizer para outra pessoa, olha fulano, tal coisa tem isso e isso de tamanho. Por exemplo, meu guarda-roupa. Caso eu queira me mudar, eu tenho que falar para o cara da transportadora, olha, eu tenho um guarda-roupa de 2 metros de altura por 20 de profundidade e 40 centímetros de largura. Então, essas são as dimensões do meu guarda-roupa, essas são as grandezas físicas dele. Como é que a gente poderia medir? A gente pode medir diretamente com instrumentos apropriados para certas coisas. Como, por exemplo, para medir o guarda-roupa, eu precisaria de uma fita métrica, de uma régua, de até uma corda mesmo para servir como dimensão, para a gente ter uma noção de dimensão. Também a gente pode medir as coisas indiretamente, como por exemplo a gente mede a temperatura das estrelas ou se tem água em um planeta. A gente sabe que existem formas de medir certas coisas e a gente já faz isso por aproximação. No caso de planetas, a gente pega o espectro daquele planeta, vê quais os elementos que correspondem na faixa de cor que a gente tem ali, e a partir daquelas coisas que a gente está vendo que tem ali, a gente começa a estipular quais são os elementos que tem, quais são as proporções que pode acontecer naquele planeta e se com aquelas proporções pode ou não ter água. É basicamente assim. Bom, como é que a gente faz isso exatamente? Com o que a gente mede as coisas? A gente usa as unidades de medidas, que são, como eu disse, as formas de enumerar as coisas. E a gente usa a padronização, que é a notação científica, que é para facilitar tanto os cálculos como o entendimento das pessoas ao redor do mundo. Porque se cada um utilizasse uma forma de notação diferente, ninguém nunca ia entender nada, certo? Bom, e como é que a gente faz? A gente utiliza as unidades de medida do Sistema Internacional, que é o SI, que são... Para velocidade, a gente usa metros por segundo ou quilômetro por hora. Para área, a gente usa metros por quadrado, metros ao quadrado. Para volume, a gente utiliza metros cúbicos, centímetros cúbicos. O importante é que tem que ter uma forma de padronização, um esquema para que todo mundo ao redor do mundo consiga se entender e consiga fazer os cálculos, entender o que o outro cientista está querendo dizer, o que a outra pessoa está querendo falar em relação às medidas. Porque, por exemplo, eu estou aqui, a gente mora no Brasil, a gente aqui utiliza o sistema de medidas internacional. A gente usa quilômetros para medir distância. Mas às vezes eu estou assistindo um filme e a pessoa fala, eu não sei quantas milhas de distância. A gente fica, quê? Milha? Que é isso? Como é que se mede? Eu nunca vi. É de comer? Então, por causa desse tipo de coisa, a gente termina utilizando, pedindo para os cientistas entram com vocês se pedem para que os outros usem o sistema internacional de medidas para que a gente possa se entender e entender o que o outro quer fazer também. Aí tem o tipo de medida. As grandezas físicas são divididas entre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são tudo aquilo que a gente pode medir apenas com um valor numérico e com unidade de medida. Como assim, Isabel? Você me pergunta. Por exemplo, para ser uma grandeza escalar, eu te digo, eu tenho 60 quilos. Você entende? Só com 60 quilos
o meu peso, certo? Exatamente, na verdade é minha massa, mas você consegue entender. Mas, por exemplo, no caso de uma grandeza escalar, uma grandeza vetorial, digo, você vai precisar, além do valor numérico e da unidade de medida, você vai precisar de uma direção e um sentido. Mas como assim? Só o número e a grandeza não ajuda? Não. Porque se eu digo que eu estou num carro a 60 km por hora, qual é que isso vai diferenciar para você? Eu não te disse se eu estou indo para o norte, se eu estou indo para o sul, se eu estou indo para a esquerda, se eu estou indo para a direita. Eu não te disse basicamente informação nenhuma, você fica perdido. Você vai precisar de um referencial. Então, por isso que a grandeza vetorial, ela precisa exatamente isso, de um vetor, que é uma direção ou sentido. Exemplos disso, por exemplo, é força-peso, que é para cima ou para baixo. Os sentidos, se é para a direita ou para a esquerda. Se a pressão é para cima ou para baixo também. Bom, por essa aula é só. Eu espero que você tenha entendido, que tenha entendido alguns dos meus exemplos. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Não esquece de falar com o professor Diego, no caso de fazer os exercícios.